Tá. Ok. Então, a gente tinha parado nesse ponto aqui, né? Tinha finalizado toda a parte de implementação referente aos autores, né? Isso pode ser visto lá no controlador de autores. Deixa eu abrir aqui. Ok, pronto. Então, essas rotas que estão sendo mostradas aí no CMD, a gente tinha, para os autores, no caso, são essas que eu estou selecionando aqui, a gente tinha já finalizado toda a implementação, né, para mostrar a página inicial, para guardar no banco de dados, para, enfim, gerar o formulário para a pessoa preencher as informações de um autor novo. Todas essas funcionalidades aqui que estão associadas a essas rotas, a gente definiu nesse controlador que eu estou mostrando o código aqui, tá? A gente tinha feito o mesmo para o caso das rotas referentes aos livros, ok? Então tá aqui, a gente não usou um controlador para isso. Todas as rotas referentes aos livros a gente colocou aqui no arquivo web.php. E assim, em termos práticos, as duas formas permitem que você configure as rotas e que a aplicação funcione sem nenhum problema, tá? Eu tinha falado no final da última live que essas informações aqui, por exemplo, a, a URI aqui eu posso alterar, por exemplo, eu posso alterar os nomes dessas rotas aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo. Só que eu vou deixar o padrão, tá? Só vou mostrar um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, alterar essa URI aqui, ao invés de colocar autores no plural, eu quisesse colocar no singular, eu altero aqui, ó, no registro do controlador, tá? E quando eu listar essas rotas, eu vou ter alteração aqui, ó. Não é mais no plural, tá no singular. Se eu quisesse colocar um outro nome totalmente diferente, por exemplo, profile, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu teria o mesmo resultado lá, ó. Eu altero todos esses nomes aqui, ó. Se vocês observarem, quando eu faço a listagem através do route list aqui, do Artisan, ele coloca essas rotas em ordem alfabética, mas a ordem que você define aqui não tem importância, tá? E da mesma forma no controlador. Quando eu gerei esse controlador aqui, ele já colocou as funções nessa ordem específica, index, create, store, e assim sucessivamente. Só que essa ordem também não tem importância para o funcionamento da aplicação, tá? Isso é só o trabalho que o próprio Laravel faz aí quando a gente lista as rotas, tá? Depois eu posso voltar aqui em algum momento, se a gente quiser personalizar essas rotas e alterar isso aqui. Por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, vamos supor que para um usuário comum da aplicação, a gente só permitisse que ele visualizasse, tá? E visualizasse todos os autores, por exemplo, que seria essa rota aqui, e pudesse visualizar especificamente um autor, que seria essa outra rota que eu selecionei aqui. E essas outras, por exemplo, de criação, de atualização ou de remoção de um autor do banco de dados, a gente não tivesse essa funcionalidade. Então, quando eu criasse esse controlador aqui do tipo recurso, eu poderia, por exemplo, indicar o seguinte, ó, através dessa função aqui, poderia indicar que eu ia querer somente essas duas funcionalidades aqui, tá? Porque vai ter duas rotas associadas a elas. Eu vou listar aqui as rotas, ó. Quando eu listo aqui, vocês podem notar que o número de rotas que a aplicação tem diminuiu, porque eu coloquei que desse controlador de recurso, embora ele tenha todas as funcionalidades de um CRUD, eu só coloquei para ele considerar essas duas. Se eu quisesse considerar mais uma outra aqui, por exemplo, mostrar, atualizar aliás, mostrar todos, mostrar um, né? E eu vou colocar aqui para criar, por exemplo. Vamos supor que eu quero também criar um novo autor, tá? Então,
Quando eu faço isso, ó, ele adiciona já aqui uma nova rota para que eu possa fazer aí a criação de um autor. E assim sucessivamente, tá? Agora, suponha que eu quero fazer um processo contrário. Eu quero fazer o seguinte. Aqui. Eu quero todas as rotas menos a rota de destruir, tá? Vou limpar aqui. Pronto, ó. Eu tenho todas as rotas relacionadas um autor, né? Criação, remoção, atualização. Mas se vocês observarem aqui, ó, eu não tenho a rota para destruir o registro, né? Para remover o registro, porque eu criei um controlador do tipo recurso. Eu faço todas as operações básicas de include, menos essa operação que é a operação de destruir um registro, tá? Então eu posso fazer isso a qualquer momento. Por exemplo, eu posso usar uma outra função, que é essa names, tá? Para fazer o seguinte, ó, eu quero que essa função index, tá? Cujo nome é autores.index, eu quero que ela seja, por exemplo, início, tá? Vamos lá ver o que acontece aqui. Aqui, onde tinha autores.início, aliás, autores.index, eu tenho início. Essa story aqui, por exemplo, eu posso também personalizar. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Posso personalizar e obter o seguinte resultado. Por exemplo, store é para salvar, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, salvar. E aí eu vou colocando as rotas da aplicação. Deixa eu colocar outra aqui para ampliar o exemplo. E colocar aqui, criar, tá? Esses três aqui já dá para ilustrar bem. O que vai mudar são essas duas, né? Aqui, create, store, porque o início eu já tinha mostrado o exemplo anteriormente. Então, vamos lá. Aqui, quando eu faço a listagem das rotas, ó, percebam que eu já alterei o nome das minhas rotas aqui, tá? Se eu tentar fazer a aplicação funcionar agora, ela vai ter alguns problemas. Por quê? Por exemplo, ó, quando eu mando redirecionar no controlador aqui para o início após salvar um registro, por exemplo, aqui, ó. Aliás, quando eu atualizo o registro, eu estou mandando ele ir para essa rota aqui, ó. Só que essa rota, o nome dela já não é mais esse. O nome dela aqui é início, tá? Então, quando você altera isso aqui, esses nomes, você tem que voltar lá para o código e ver onde você usou o nome da rota para colocar o nome correto. Se você quer fugir do padrão que o Laravel utiliza, que é o nome do modelo, no plural, mais a funcionalidade associada a ele. Tá? Então, eu posso fazer esse tipo de manipulação nas minhas rotas, tá? Relacionadas a um controlador desse tipo, por exemplo. Isso que eu fiz aqui, tá? Esse tipo de manipulação que eu fiz aqui no recurso, tá? No controlador do tipo recurso, eu poderia fazer e é semelhante à mesma coisa que eu faço quando eu defino uma rota individual. Por exemplo, ó, aqui quando eu coloco essa rota destruir para um livro, tá? Ela não tem nome. Então, se eu quisesse dar um nome para ela, eu colocaria aqui, ó, name, como já foi ilustrado em outras ocasiões. Name, e eu vou dizer livro.remover, tá? Esse é o nome dessa rota. Quando eu listar aqui, através do artesã, vocês vão observar, deixa o comando executar aqui, eu salvei aqui, pronto. Guardar aqui a lentidão dele. Tá aqui, ó. Observe o seguinte, ó. As rotas associadas a livros, nenhuma delas tinha nome. E aí eu coloquei esse nome aqui para ilustrar o exemplo, tá? E agora ela tem um nome. Então, isso que eu fiz aqui tem o mesmo efeito dessa declaração que eu fiz aqui quando eu registro um controlador do tipo recurso, tá? Então eu posso nomear as rotas e aí eu vou utilizar esse nome para gerar essas rotas durante a codificação da aplicação. Tem mais alguns detalhes sobre a manipulação dos controladores, tipo recurso, tá? Só que no momento não é importante.
que seria o seguinte, ó, eu posso alterar esses nomes aqui, ó, tá? Esses verbos e deixar isso em um idioma que eu queira. Mas isso aqui, no momento, é irrelevante, tá? Então, se eu listar as rotas aqui, e, ó, elas voltaram para as definições padrão que a gente tinha desde a última live, tá? Então, vamos continuar aqui. O que é que a aplicação, além disso, né, que a gente tinha parado nesse ponto, o que é que a aplicação ela já tem, né? Se a gente der uma revisada aqui, ó, eu tenho a listagem dos livros, no autor aqui tem um detalhe, que é, eu estou usando a data de criação do livro, então eu não tenho essa informação de autor ainda. Se eu clicar para ver um livro detalhadamente aqui, ó, vamos ver. Deixa eu abrir que está um pouco lento aqui, não sei por quê. Tá aqui, ó. Se vocês observarem, eu já tenho um exemplo aqui que o autor, o código desse autor é 8 para esse livro, tá? Isso acontece porque se eu for lá no PHP MyAdmin para ver o banco de dados, por exemplo, nos livros, ah, vamos abrir aqui, bastante lento. Tá, aqui, ó. Todos os livros, eles têm já uma ideia, a data de criação e atualização, o título, tá? O número de páginas, né? E todos eles têm um único autor aqui comum. Isso acontece porque eu fiz algumas manipulações antes, né? Embora, se vocês observarem, aqui na parte de edição de livros, a gente não tem a possibilidade de selecionar outra opção, é sempre sem autor, tá? Se eu for criar um livro, a mesma coisa acontece, ou seja, eu não tenho a opção de criar um autor, tá? Então, para facilitar a ilustração do exemplo, eu vou desde o início, vou apagar todos os registros aqui de livros, tá? Para a gente criar um livro e depois codificar a parte que permite relacionar um livro a um autor. Na parte dos autores, eu vou também aqui, eu vou excluir todos, tá? Todos não, esse único que tem lá, né? Beleza, então tá aí. Eu não tenho livros, não tenho autores. Vou criar um primeiro livro aqui para deixar apenas registrado. Então, primeiro livro, 10 páginas, ele não tem autor, vou submeter, né? Já tá aqui, ok. E vou também criar um autor. Deixa eu colocar o nome de Além de ataque. Então, o cadastro é essa autora, aí, escritora, tá? Então tá aí. Deixei ele tá demorando. Tá aqui. Então, já tenho uma escritora, já tenho livro também, tá? Cadê? Vamos lá. Eu não estou entendendo por que está tão lento. Tá. Então, tem um livro, tem o autor aqui, tá? Vamos lá. Onde é que tá o 5 aqui? Então tá. Se a gente for no formulário de edição, eu não tenho a opção de selecionar um autor para esse livro. Se a gente for lá no PHP MyAdmin, atualizar os livros aqui, listar o que tem no banco de dados, o autor, a informação dele aqui, ó, é nula, tá? Não tenho essa informação. O que que eu posso fazer? Primeira coisa que a gente tem que modificar aqui é o seguinte, é o formulário de cadastro de livros, tá? Então eu vou abrir o formulário de cadastro de livros. Não para imprimir nada não. Cadê form, book, aqui. Okay. Então tá aqui. Pronto, tem um formulário. Eu tenho aqui
o campo que eu preciso alterar, né? Esse campo aqui é o seguinte, ele tem apenas uma opção, tá? Um select, ele tem apenas a opção que é essa que a gente está vendo aqui do lado, tá? O que é que eu preciso passar de informação para esse template aqui, para permitir que eu coloque uma listagem de autores, tá? Eu preciso passar exatamente a lista de autores. Como se trata aqui do cadastro de livros, eu vou lá no arquivo web.php, tá? Na rota que permite o usuário acessar esse formulário, tá? Que é essa daqui, ó. Quando eu digitar book/dd, ele vai retornar esse formulário aqui para o usuário lá no navegador dele. Então, nesse ponto aqui, eu preciso informar, né, junto com o formulário, os autores disponíveis para quando você vai cadastrar um livro, tá? Considerando que eu tenho aqui, sempre que eu vou colocar um livro, eu vou já associar um autor a ele. Então, eu preciso fazer uma listagem dos autores, tá? Em inglês mesmo. E aí eu vou usar essa consulta aqui, tá? Beleza. Então, ok. Eu tenho aqui a listagem de autores, não sei quantos elementos essa lista tem, mas ela vai estar lá disponível para a gente. E aí eu vou colocar um identificador aqui e vou passar a variável, tá? Então, ponto aqui, eu já consigo enviar para esse form aqui, né, que é o que está na página do navegador, as informações de um autor. E aí, aqui no código do formulário, eu vou poder pegar essas informações do autor e colocar para o usuário, né, disponibilizar para o usuário. O que eu posso fazer? Eu vou sempre deixar essa opção sem autor com valor zero, porque em algum momento eu posso cadastrar um livro, né, sem um autor específico, como já está acontecendo, porque se a gente observar na listagem dos livros, né, os livros eles não têm um autor específico, por exemplo, se eu listar aqui, ó, o autor não aparece. Então, eu vou deixar essa opção aqui como um valor padrão. E aí eu vou usar um for each. Uh, for each. Tá, então tá aí. E aí eu vou simplesmente fazer isso, né? Deixa eu apagar aqui. O valor que eu vou colocar aqui será sempre o identificador de um autor, tá? Então, se eu estou fazendo um laço, né? Esse aqui é um laço da linha 24 até a linha 29. Esse bloco aqui ele vai ser repetido de acordo com o tamanho dessa lista. Se tiver 10 elementos, eu vou criar 10 elementos desse option aqui, tá? E aí, para cada elemento desse, eu vou pegar um autor específico dentro dessa lista de autores e desse autor eu vou pegar uma informação que permite eu acessá-lo no banco de dados, que é o ID, tá? Então tá aqui. Eu vou passar esse ID como o valor desse campo. E aí o que eu vou mostrar para o usuário, para que ele possa ver no navegador, é o nome do autor, tá? Então tá aí. Como a gente tem lá no banco de dados apenas um autor, essa lista vai ter dois elementos, tá? Então vamos atualizar aqui para ver quantos elementos tem disponível. Opa. Sim, tem um erro aqui. Okay. Isso aqui é no web.php. Sim, falta aqui, pessoal. Isso é um erro também muito comum. A gente já vai direto para resolver o problema que é fazer a consulta. Mas eu estou usando uma classe que não está definida nesse escopo aqui. Então eu vou usar a classe aqui, autor, tá? E aí vai funcionar quando eu atualizar a página. Pronto, tá funcionando aí. E se eu quiser cadastrar um livro, eu já vou ter, ó, a autora aqui que foi cadastrada anteriormente no banco de dados. Então, fazer o segundo livro cadastrado aí. Esse segundo livro vai ter 20 páginas e eu vou colocar aqui o nome Isabel como autora, né? Então tá aí, ó. Eu tenho o primeiro livro,
esse primeiro livro ele não tem autor, e eu tenho o segundo livro, esse segundo livro ele também não tem autor. Mas aí vocês podem perguntar, e não foi cadastrado um autor para esse livro, por que que não está aparecendo aqui? Tá? Para a gente checar se essa informação ela está relacionada aqui, um autor com livro, eu vou checar lá no banco de dados, tá? Nos livros. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, segundo livro, 20 páginas e não tem um autor associado a ele. Mas então, assim, o que foi que aconteceu nesse caso? O que aconteceu foi o seguinte, ó, eu faço a consulta aqui da listagem dos autores, né? Passo isso para o formulário que vocês estão vendo na tela, tem a lista aqui, tá? Eu envio esse formulário. Quando eu envio esse formulário, pelo que a gente discutiu já anteriormente, ele vem para ser tratado nessa rota que eu estou selecionando aqui, tá? E nesse ponto, ó, se vocês observarem, eu não estou pegando do formulário, né, da requisição, o valor associado a esse campo. Como eu não pego ele, eu também não associo ele ao livro em questão, tá? Então, sendo assim, eu não vou conseguir associar um livro a um autor, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó, autor, que é essa variável, vai para autor fonte, tá? Eu vou pegar o quest, vou post, né? Usar o post, e aí eu vou verificar qual é o nome do campo que eu estou enviando aqui, ó. O nome do campo é autor mesmo. Então, vou colocar aqui autor, tá? E aí, quais são os possíveis valores que eu posso receber aqui, ó? Se a gente observar lá no formulário, tem um valor padrão que é 0, tá? E tem qualquer um valor que seja um identificador válido presente no banco de dados, que são os demais elementos que eu crio a partir da listagem de autores. Então, eu vou fazer o seguinte: se o valor desse que veio do formulário foi igual a 0, tá? Aliás, for diferente de 0, então significa que eu posso, eu vou fazer até a busca aqui, tá? Para garantir. E aí eu faço a busca pelo o autor no banco de dados, okay? E registro ele no livro como o autor, tá? E aí, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Esse campo autor, ele está definido, tá? No banco de dados, feito através da migração, como autor, que é uma chave estrangeira, tá? Então, quando eu estou aqui, ó, associando esse campo na linha 47 aqui do código, autor, passando alguma informação para ele, um valor aqui, eu estou definindo o valor que vai lá no banco de dados, nesse campo aqui, autor, tá? Então, o que eu vou pegar nesse ponto aqui é o seguinte: se eu tenho um valor válido aqui, tá? Passado pelo banco de dados, eu posso fazer o seguinte: ó, autor ID, tá? Que é o identificador do autor que está lá no banco de dados, tá? E aí, atualizar aqui, né? Para a gente fazer um teste e verificar se eu consigo cadastrar um terceiro livro. Terceiro livro, 30 páginas. E aí, vou colocar novamente Isabel aqui como autora e vou tentar salvar. Ok, beleza. Foi feito o registro, né, no banco de dados. Vamos ver aqui, ó. Nesse ponto aqui tá diferente, ó. Existe um autor, o autor é o código 9, tá? Não tá muito sugestivo aqui porque deveria ser o nome da pessoa, mas já tá feito aí o relacionamento entre os dois registros através de chave estrangeira. Então tá aqui, ó. Quando eu atualizo o phpMyAdmin, eu tenho aqui o registro da pessoa lá, do autor associado a esse terceiro livro, ok? Eu posso simplificar isso aqui ainda da seguinte forma: se eu estou pegando essa informação do formulário, tá? Por exemplo aqui, tá? Eu estou pegando essa informação do formulário que é autor, tá? Para todos os elementos que eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu criar novamente. Para todos os elementos que eu tenho aqui, diferente dessa primeira opção, todos eles vão ter um
ID válido, tá? Porque sempre que eu crio esse option aqui, que tem o nome de um dos autores, eu passo um ID válido para ele, tá? Então eu poderia simplificar isso aqui fazendo o seguinte, ó. Já colocar a informação que veio do formulário, tá? Por que que isso é interessante aqui nesse ponto? Eu não preciso fazer essa busca no banco de dados e eu tenho a garantia que esse valor sempre vem como um valor válido porque eu seleciono ele desses elementos que estão aqui nesse select, tá? Então, eu tenho essa garantia. Eu não consigo acessar essa rota, por exemplo, a book barra save, porque ela é uma rota do tipo post, tá? Por exemplo, ó, ela está dizendo aqui que eu não posso fazer uma requisição do tipo get, porque esse método, essa rota aqui, na verdade, ela só suporta o método post, tá? Então, se eu tenho essa garantia, eu posso já eliminar essa consulta. Eu vou fazer mais um teste aqui, colocar o quarto livro, tá? Colocar 40 páginas, colocar Isabel novamente e mandar salvar. Checar se foi salvo, tá registrado lá no PHP admin. Também está registrado aqui a associação do autor com o livro, ok? Então, beleza. Acredito que essa parte do cadastro ela já está finalizada para contemplar a associação entre um autor e um livro. Mas e aí, o que acontece com esses que eu cadastrei antes e eu não tenho um autor, por exemplo, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora eu tenho um formulário para fazer o cadastro e eu também tenho um formulário para fazer a edição, tá? E quando eu clico num desses registros aqui que não tem livro para fazer a edição, ele vem sem autor, tá? E aí eu não tenho nenhuma opção de escolher um outro autor para colocar para esse primeiro livro aqui. Se eu tentasse editar, por exemplo, o terceiro livro, olha esse aqui, por exemplo, ele também tem um problema que ele não mostra que esse terceiro livro aqui, ele tem um autor associado, tá? Se a gente checar no banco de dados, está lá a informação. O terceiro livro, ele tem um autor associado a ele, que é esse autor aqui, cujo código é 9, mas ele não está mostrando aqui. Por que isso está acontecendo? Porque o formulário de edição, tá, para fazer a atualização dos registros, ele está apenas com um valor padrão lá, semelhante ao form do cadastro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui também o valor como zero, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse select daqui, tá? Deixar sem autor, e aí eu vou voltar para o web.php, porque para configurar esse formulário de edição de livro aqui corretamente, eu preciso enviar umas informações para ele, tá? E as informações que eu preciso enviar para ele são as informações dos autores, ó. Se a gente observar aqui, essa aqui é a rota de edição, tá? Se a gente observar aqui, no formulário de edição, esse formulário edit aqui, que é esse, que a gente acabou de ver, ele já recebe um valor aqui, né, um registro, que é o livro que eu quero editar. Além dessa informação, eu também quero passar os autores, tá? Então eu vou fazer uma consulta, tá? Vou pegar todos, vou fazer uma consulta, essa informação para deixa eu colocar nessa formatação aqui. E vou colocar essa informação para ficar disponível na página, tá? No template para eu poder fazer as devidas manipulações. Ok, então tá aqui, autores, ok? Nesse ponto, eu já tenho acesso às informações dos autores aí. E aí eu vou alterar esse campo exclusivamente aqui para ele contemplar a listagem de autores que eu tiver disponível para associar um livro. Novamente, eu vou usar aqui um for each. Eu vou pegar a variável que eu acabei de passar para essa página.
E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se finalizar aqui, pronto. Se o ID desse autor, que eu estou percorrendo na lista de autores aqui, se o ID dele for igual a o ID do livro, tá? Porque se vocês observarem lá na rota, né, eu também passo um livro, que é o livro que eu quero editar. Por exemplo, no formulário aqui no navegador, é o terceiro livro que está sendo ilustrado como exemplo. Então, se eu passar, aliás, quando eu passo para a rota, eu passo tanto os autores quanto o livro. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou listar nesse select aqui todos os autores disponíveis e eu vou deixar selecionado aquele cujo ID seja o do próprio autor desse livro. Pode ser que, por exemplo, eu tenha cadastrado um livro e tenha selecionado um autor errado, mas aí ele vai ficar selecionado aqui e eu posso corrigir depois, tá? Então eu vou criar um option e o valor dele vai ser como aconteceu no formulário de cadastro, vai ser o ID do autor, tá? O valor vai ser o nome do autor. Aliás, esse aqui vai ser um else. Aqui vai ser os demais casos, autores que não têm vínculo com esse livro, tá? E aí eu vou colocar aqui a opção Select. Pronto. Então, o que é que eu pretendo fazer, então, dessa forma, que está definida aqui, que é um pouco diferente do exemplo anterior para o cadastro. Quando eu atualizar essa página aqui, de edição de um livro, eu vou ter o título, vou ter o número de páginas e aqui eu vou ter o nome do autor desse livro, se houver, já selecionado. E as outras opções, por exemplo, sem autor e os demais que possam ser opções para eu colocar, vão aparecer aqui também. O objetivo é esse. Então, vou atualizar a página para verificar se está funcionando corretamente. Então, está aqui, ó. Autor, nome... errei. Ok. Tá aí. Mas tem um problema que ele não está selecionando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, tá. Ele deveria... Não, mas vamos lá. Preciso checar isso. Mas enfim. Então tá. Quando eu vou editar o livro, eu vou ter aqui o nome dos autores, tá? Eu tenho que, na verdade, agora descobrir por que é que ele não está colocando como selecionado. Deixa eu lembrar aqui. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí a concluir esse teste aqui, tá? Deixa eu... pessoal, tem um erro aqui.
Seguinte, aqui no e-book é ID, não, e-book, autor. Vou botar lá. Tá, aqui, ó. Quando eu clicar, por exemplo, ó, no primeiro livro, esse primeiro livro ele não tem autor, tá? Então, se ele não tem autor, quando eu coloco para fazer a edição, aqui vai aparecer sem autor e eu tenho as outras opções, porque por padrão ele fica como sem autor. Mas quando acontece um caso que eu tenho um livro que já tem autor, como esse aqui, o autor 9, por exemplo, se eu mandar editar, ele já seleciona aqui o autor que eu tenho na minha listagem. Tá? Só tem dois, né? Um sem autor e o autor, mas ele seleciona corretamente, tá? Então, o que acontece aqui é isso. Eu recebo uma lista de autores na página de edição, tá? No formulário de edição, e aí eu vou fazer aqui um laço, criando esses elementos aqui do select, tá? E aí, quando eu me deparar na lista de autores com o autor que seja específico desse livro que eu quero editar, ele define como select, tá? Selecionar. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar aqui para sem nome, eu vou enviar a informação, tá? E vamos ver o que acontece. Beleza, eu enviei a informação, tá? Era o terceiro livro. Se eu voltar para a edição aqui, aliás, se eu tentar mostrar esse livro aqui, por exemplo, ele continua com o autor definido como sendo o 9, tá? Ou seja, a operação, ela, embora aparentemente ela funcionou, né? Porque a gente concluiu o envio do formulário, novamente eu vou fazer aqui, na prática não foi registrado no banco de dados essa alteração, tá? Então, como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz para o formulário de criação, né, que ele é processado aqui no /book /save, eu preciso fazer o mesmo com o de edição, tá? Aqui eu tenho ó, o formulário de edição, que é esse que a gente abre aqui para fazer a alteração no livro, e esse formulário ele é enviado para essa rota aqui, tá? Que é a rota onde eu pego as informações alteradas de um livro e faço o registro disso no banco de dados. Então eu preciso fazer algo bem semelhante ao que eu fiz anteriormente com o de cadastrar. Eu vou pegar o autor, tá? Essa informação que veio do formulário, tá? Deixa eu ver se o nome que está lá é autor, tá? E aí eu vou fazer o trabalho aqui, né? Aqui vai ser diferente, tá? Um pouco, por quê? Porque eu posso ter a seguinte situação, eu posso ter a situação que está refletida aqui no navegador, que é o livro já tem um autor, e eu, digamos, que se eu quiser colocar sem autor. Se eu quiser colocar sem autor, quando eu enviar essa informação, o valor dessa variável autor form aqui, ele vai ser zero, tá? Então, se ele for zero, o que é que eu vou fazer? Se ele for zero, eu vou colocar aqui na ordem, né? Se aqui for igual a zero, eu vou colocar aqui o igual a nulo. Acho que é nulo assim. Faz tempo que eu usei o nulo do PHP. Ok? Caso contrário, eu vou colocar aqui o autor do livro é esse valor mesmo que veio do formulário, tá? Porque eu tenho a garantia de que eu só vou enviar daqui valores válidos para a minha rota de atualização, tá? Eu não consigo fazer chamadas get aqui, somente post, então eu não consigo mandar a informação aqui através de um get, tá? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui, fazer um teste. O objetivo nesse exemplo é pegar esse terceiro livro e deixar ele sem autor, ok? Vamos ver se funciona aqui, enviar, beleza. O envio do formulário foi realizado, ele passou por essa rota de atualização, tá? E chegou através desse redirecionamento aqui no final, ele chegou na rota, na página inicial. Então, o terceiro livro, ele não tem mais autor. Então, eu removi o autor que estava presente aqui, e aí eu vou adicionar agora, novamente, né, o autor, para ver se eu consigo reverter o processo. Tá aqui, ó. Está cadastrado o autor.
tá? E aí eu posso, em cima dessas manipulações, ter algo mais interessante. Por exemplo, nesse ponto, a gente já tem como cadastrar um livro fornecendo um autor que esteja cadastrado no banco de dados. A gente tem como editar um livro alterando o autor desse livro, tirando essa opção que ele está sem autor para algum autor disponível lá no livro, tá? Mas aí, ó, se a gente olhar aqui na aplicação, por exemplo, essa coluna aqui da tabela autor, eu não tenho a informação, o nome do autor em si, né? Ah, Se eu for, por exemplo, aqui nos autores, tá? E quiser visualizar a informação desse autor aqui mais detalhado, ó, eu tenho o nome, tenho e-mail, mas eu não tenho, por exemplo, uma relação de livros que essa pessoa aqui, por exemplo, pode ter escrito, tá? E aí, como é que eu posso fazer isso? Uma forma de fazer isso seria o seguinte, ó. Cadê o formulário? Aqui. Eu vou pegar o formulário Home, tá? De book aqui, onde eu ilustro os livros, tá? E nessa terceira coluna aqui, ó, se a gente observar, ele está mostrando a data de criação do livro, tá? Eu vou alterar esse campo aqui e colocar o autor, ok? E aí atualizar, e vamos ver o que acontece, ó. O que acontece é o seguinte, na coluna aqui, ele vai pegar e colocar o identificador, tá, do autor associado ao livro. Só que isso para o usuário final não é interessante, porque eu não sei o autor, eu não sei o que significa 9, a não ser que o nome da pessoa seja esse dígito aqui 9, tá? Mas não é sugestivo isso aqui. Como é que eu faço então para relacionar aliás, para colocar aqui na aplicação o livro e colocar o nome do autor, colocar isso de uma forma mais sugestiva. E aqui também, por exemplo, quando eu for mostrar os detalhes de um livro, colocar uma informação que seja mais sugestiva, né? O nome do autor, por exemplo. Ou pelo menos um link para redirecionar para o autor. Mas seria interessante já ter o nome do autor aqui, tá? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, e já entrando em outra parte do framework, né? Em relação a isso aqui, ó. Eu vou abrir os modelos, o book, e vou abrir o autor, tá? E vou abrir também as migrações, tá? Uma das migrações que é interessante para entender o que está sendo feito aqui. Eu vou abrir essa migração aqui, tá? Vou abrir essa e a de book, que fica mais claro. Ó, a nível de migração, né, que é o que a gente utilizou para fazer a construção lá do banco de dados, a gente tem o seguinte, ó, na migração books, a gente tem um campo, tá, que é o campo autor. Nesse momento aqui, na ocasião, a gente não colocou chave estrangeira, porque um dos objetivos desse exemplo era mostrar como é que você altera uma tabela depois. Então, a gente tem aqui o campo autor, supõe que ele vai ser uma chave estrangeira para a tabela de autores, tá? Mas isso não está definido aqui. Em seguida, teve uma migração que adicionou essa informação aqui, tá? Então, eu agora tenho na tabela livros um relacionamento com a tabela autores através dessa chave estrangeira aqui, ok? Isso está feito a nível de banco de dados. A gente pode enxergar lá no banco de dados, tá? Que isso acontece de fato aqui, ó. Esse campo aqui, 9, por exemplo, quando eu clico aqui, cadê? Ele vai para o registro que está em autores aqui, indicando quem é o autor do livro que eu cliquei anteriormente aqui, tá? Por exemplo, então no banco de dados está implementado esse relacionamento. Como é que eu faço agora para trazer esse relacionamento a nível do código aqui em PHP e para que eu tenha uma manipulação mais tranquila sem precisar escrever o código SQL? Uma das formas que eu tenho para fazer isso é usar os modelos. Se vocês observarem, os dois modelos que eles estão definidos aqui, eles são praticamente iguais. A única diferença são dois pontos, né? O nome da classe, por exemplo, né? Faz sentido que sejam nomes diferentes porque são coisas diferentes. E o nome do arquivo, que reflete o nome da classe. Mas no resto é tudo igual, tá?
E aí eu posso fazer uma série de configurações aqui, referentes aí a criar relacionamentos, a definições que me ajudem a manipular o banco de dados. O relacionamento que eu vou criar é esse relacionamento aqui, ó, por enquanto. Um livro, ele tem, aliás, um autor ele pode ter N livros, tá? E, consequentemente, um livro tem apenas um autor, tá? Esse é o relacionamento que a gente tem no momento para essa aplicação. Isso pode ser alterado depois? Pode. A gente vai fazer isso provavelmente, tá? Ampliar o exemplo para permitir, por exemplo, que um livro ele tenha mais de um autor. Isso a gente vai fazer e aí a gente tem a oportunidade de verificar outros tipos de relacionamento, como, por exemplo, esse relacionamento aqui, ó. N para N, por exemplo, tá? Ou em alguma ocasião fazer um para um também, tá? Mas no momento a gente tem esse relacionamento. Como é que eu faço esse relacionamento? Como é que eu digo à aplicação, tá? Ao Laravel, especificamente aos modelos aqui, que esse relacionamento 1 para N existe lá no banco de dados. Eu vou escrever duas funções. Essa resmain aqui, vou aproveitar o completar código, tá? E vou colocar aqui books, tá? Se a gente observar, a gente vai ter o seguinte, ó. O nome da função é books, tá? E ela vai retornar a execução dessa função resmain aqui e eu passo para ela essa book class. Eu vou explicar isso aqui através do artisan para dizer exatamente o que está acontecendo. Mas assim, de uma forma bem superficial, essa função ela vai ser usada para que eu tenha o seguinte: quando eu pegar um autor específico, eu faço uma consulta no banco de dados e pegue todos os livros que estão relacionados àquele autor, tá? Então aí seria, por exemplo, se eu colocar um código aqui, para ilustrar mais ou menos a ideia, essa função books, ela tem um papel de um select. Deixa eu colocar, por exemplo, só o título do livro, né? From books, tá? Books.autor seja igual a um ID específico. Por exemplo, eu pegar esse 9 aqui, tá? Então, quando eu tiver diante de um modelo, se eu quisesse, por exemplo, eu vou pegar todos os campos de books, tá? Aliás, deixa eu corrigir o exemplo aqui, tá? Pronto, aqui. Assim fica mais claro o que eu estou fazendo. Então, quando eu tiver, por exemplo, de posse de um registro de um autor, por exemplo, o autor que tem o ID 9, quando eu executar essa função books, ela é semelhante a fazer essa busca aqui no banco de dados. Então, eu retornaria todos os livros que tem esse autor aqui, tá? E aí, o objetivo dessa função é esse. Ela vai facilitar essas consultas que a gente precisa fazer ao banco de dados. Aí aqui já tem uma pequena cola do que eu preciso configurar. Esse resmain aqui, ele está indicando o relacionamento nessa direção aqui, ó. Por exemplo, eu estou dizendo que um autor específico, tá? Ele tem muitos, e no caso aqui seria esse book, tá? E aí ele teria muitos livros associados a ele. Ou pode ter só um, ou pode não ter nenhum, dependendo do estado do banco de dados no momento do uso dessa função. Mas ele tem esse papel, tá? E aí, para complementar o exemplo, como a gente não usou todas as convenções do Laravel, eu tenho o seguinte, ó, lá, esse segundo campo aqui, ele está dizendo o seguinte: qual é o nome do atributo lá na tabela book, tá? Books, no banco de dados, que é chave estrangeira para autor. E aí eu tenho que olhar, eu vou olhar a migração, tá? Novamente, aqui, ó. O atributo que eu uso aqui na tabela books para fazer chave estrangeira em relação a um autor, da minha tabela de autores, é essa informação aqui, autor. Então eu configuro aqui, ó, autor. Tá? E o nome do atributo, a chave primária, né, de autor na tabela autor, deixa eu voltar aqui novamente. O atributo aqui, a chave primária é ID, tá? Então eu coloco aqui
ID, ok? Beleza, então eu tenho nessa configuração aqui a possibilidade de retornar, de consultar no banco de dados todos os livros referentes a um autor. Em termos práticos, como é que eu faço isso, né? Como seria um exemplo prático disso? Eu vou usar o Artisan para não ter que criar toda uma infraestrutura com código HTML nem nada, tá? Então, aqui eu vou usar o Tinker para fazer algumas manipulações. Como a gente já tem informação no banco de dados, eu consigo manipular o banco de dados através aqui do Tinker, tá? Eu poderia, inclusive, adicionar registros, tá? Eu tenho aqui, eu vou usar o autor, tá? A classe autor, como se eu tivesse, por exemplo, fazendo aqui no Artisan, quando eu executo esse comando, é semelhante a isso aqui, ó, usando a classe autor para que dentro desse contexto do código, que eu vou fazer mais adiante, seja o modelo autor seja enxergado, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quisesse, por exemplo, pegar todos os autores, eu uso essa função get. A gente já usou um exemplo dela em várias ocasiões. Por exemplo, aqui, ó, tá? Nessa rota /book/dd, quando eu vou criar um livro, né, eu mando lá os autores disponíveis para associar um livro. Então, essa função get, o retorno dela é isso aqui, ó. Tá? Ela retorna uma coleção, collection, tá? E essa coleção ela vai ter todos os autores que eu tiver cadastrado no livro, no banco de dados. Nesse caso só tem um, tá? Se eu quisesse fazer o mesmo com book, eu faria isso aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Pronto. Book. Observem que a listagem aqui ela já vai ser maior, porque eu tenho 4 livros, não é isso? Ó, eu pego uma coleção, eu tenho aqui todos os livros, tá? E aí, ó, a informação que existe no banco de dados desse livro são essas aqui, ó. ID, created at, updated at, título, páginas e autor. Essas outras informações aqui, por exemplo, elas não pertencem ao banco de dados, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque, por exemplo, para usar essa função autor, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o primeiro autor que tem no banco de dados, eu tenho como fazer isso através do Eloquent aqui, seria, por exemplo, ó, essa consulta aqui ele vai pegar o primeiro registro que tiver no banco de dados. No caso só tem um, né? Eu vou criar uma variável, tá? Para fazer essa consulta. Pronto, agora a variável autor me permite fazer essa consulta. Ó, quantos livros eu tenho relacionados a esse autor específico aqui, ó, que eu selecionei, tá? Eu vou executar a função books, que é essa que eu acabei de escrever no modelo, para ver o resultado. Vamos lá. Executando. Quando eu faço a execução autor books, ele vai me retornar uma coleção de livros, só que essa coleção de livros ela é limitada, nesse caso, a dois registros. Por quê? Porque quando eu vou lá no banco de dados, vamos visualizar aqui através da página mesmo, ó, quando eu vou no banco de dados, tem 2 livros que o autor é esse autor aqui, ó, de ID 9, no caso é Isabel, por exemplo, tá? Então, esse books, ele está fazendo essa consulta que eu mencionei anteriormente, que é um select, por exemplo, de todo mundo, dos livros, onde o ID books autor é igual a, nesse caso, 9. Então, isso aqui, tá? Esse select é o que está sendo feito aqui no Artisan, tá? Através de books. Agora, por exemplo, quando eu executo dessa forma aqui, ó, sem parênteses, ele retorna uma coleção. Isso aqui é importante ver a diferença, porque se eu colocasse os parênteses, ele vai retornar o que a gente chama de query, acho que é essa pronto, query builder, tá? E aí, em cima desse query builder aqui, eu posso fazer alguns comandos, digamos assim, alguns refinamentos na consulta. Por exemplo, ó, eu não tenho os livros, quando eu executo books sem parêntese. Então, esse livro tem 30 páginas, esse livro aqui tem 40 páginas,
Se eu quiser saber a média de páginas dos livros desse autor aqui, eu poderia fazer, deixa eu ver se vai dar certo, isso aqui, ó. E aí eu coloco o campo. Vamos ver se dá certo, né? A média de páginas dos livros é 35. Por quê? Porque um livro tem 30, o outro tem 40. Se eu quisesse, por exemplo, contar quantos livros tem nessa coleção sem visualizar os dados, eu executo essa função. Tenho 2 registros, por exemplo. Se eu quisesse, acho que são, se eu quisesse somar o número de páginas totais escritas, 70, por exemplo, tá? Se eu quisesse fazer uma busca, por exemplo, como se eu estivesse fazendo uma operação, um texto, eu quero fazer o seguinte, ó, pegar os livros, tá? Cujo título seja iniciado com a letra A, por exemplo. Ok? Ele vai me retornar novamente, ó, quando eu aplico a busca, ele me retorna um query builder. Depois eu vou falar sobre isso mais na frente, tá? E em cima desse query builder eu posso executar, por exemplo, a função get, que é para pegar o resultado, construir o resultado, né? Digamos assim, disso aqui. Eu pegar esse resultado dessa consulta e transformar numa coleção. Ó, não existe para esse autor aqui de ID9 nenhum livro que comece com a letra A. Mas se a gente fizesse, por exemplo, com a letra T, vamos ver se aparece algum. Ó, tem um livro que começa com a letra T, que é esse terceiro livro aqui, tá? Agora, se eu quisesse, por exemplo, pegar um pedaço de palavra que fosse o seguinte, livro. Quantos livros será que tem? Ó? Então, nos livros escritos por esse autor de Código 9, tem 2 livros que tem esse pedaço de palavra aqui, ó, tá? Vamos supor aqui um outro pedaço mais específico, chamado esse pedaço aqui, por exemplo, ó. E aí, com C, tá? Quantos livros tem com esse pedaço aqui, tá? Então tá aí, ó, sei. E aí eu tenho uma série de opções de busca que permitem escrever código semelhante àquilo que a gente tem no MySQL, tá? Ou no SQL, digamos assim. Então, beleza. Isso aqui, pessoal, é só a parte referente a os livros de um autor, né? O relacionamento na direção de autor para livro, tá? Então, um autor ele tem muitos livros. Qual seria então, tá, o relacionamento no sentido contrário? Eu vou deixar o CMD aqui porque a gente vai voltar a usar ele, tá? Depois eu volto para o navegador. Qual seria então o relacionamento no sentido contrário, né, de livro para autor? O de livro para autor eu posso ter o seguinte, ó, o has on, tá? Que seria o seguinte, o livro ele tem um autor ou o belongs to, tá? Eu vou usar o belongs to porque eu estou dizendo o seguinte, que esse livro ele pertence a um autor. E aí, assim, no meu entendimento, esse pertence aqui indica que o livro sem autor não teria uma existência, digamos assim. Não faz sentido você ter a criação de um livro sem um autor. Tá? Partindo dessa premissa, né? Vamos supor que pode existir um livro cujo autor não seja definido, mas para esse exemplo aqui eu vou usar dessa ideia de que todo livro ele tem que obrigatoriamente ter pelo menos um autor, tá? E aí eu coloco aqui o seguinte, eu vou colocar autor, tá? Já que o livro só vai ter um autor, eu vou colocar no singular, tá? Aqui eu vou colocar autor, deixa eu dar uma colinha aqui, dá certo. Tá. Então eu coloco aqui autor. A chave estrangeira que eu estou usando na classe livro, aliás, na tabela livros, é essa daqui, ó, autor. Então eu vou colocar aqui autor. E qual é a chave primária da tabela autor que consegue identificar cada registro de forma única? É ID, tá? Então, vamos lá. Beleza, ó, eu fiz esse relacionamento, tá?
Pronto, está aqui. Ok? Eu fiz esse relacionamento, uma parte do relacionamento que é na direção de autor para livro, e aí eu vou testar agora no Tinker aqui, tá? Então, eu vou usar aqui, vou tentar atualizar aqui a classe Book, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os livros, novamente, ó, o get. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 livros. E aí eu vou pegar, por exemplo, dessa lista aqui, o primeiro livro. O primeiro livro está aí. Vou guardar isso numa variável. A variável está aqui. E eu vou tentar acessar alguns parâmetros. Por exemplo, o título. Está aí, existe um título, né? Eu vou tentar acessar agora essa função. É autor, ok? Ó, foi retornado nulo, tá? Isso faz sentido por quê? Porque, de fato, para o primeiro livro, ok? Não existe um autor, tá? Eu vou tentar executar a função com os parênteses. Ele está dizendo o seguinte, ó, que esse método aqui, autor, ele está indefinido, ou seja, não existe nessa chamada. O que acontece? O que acontece é o seguinte, o que não foi atualizado essa definição aqui. Então eu vou sair do Tinker, vou voltar, tá? Para garantir que está um pouco lento, para garantir que a gente vai usar corretamente essa função aqui que está definida lá nos livros, tá? Deixa eu ver se o bicho acorda para ver daqui. Entendo porque está tão lento. Vamos lá, enquanto isso, alguma dúvida? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, tá muito lento. Ok, tá. Qualquer coisa vocês colocam no chat aí, porque com essa parte tem muita informação, né? E acaba assim, muita teoria também, pode ser que fique alguma dúvida. Então tá, consegui aqui ingressar no Tinker novamente, vou atualizar aqui, aliás, vou fazer uso aqui da classe Book, né? E vou fazer, por exemplo, um teste, né? Então, vou pegar o primeiro elemento e já vou guardar isso numa variável, para ir acelerando o processo. Tá aí. Aqui também. Peguei, tá bastante lento aqui, eu não sei porquê, mas enfim. Ó, esse primeiro livro, ele não tem autor, tá? Já dá pra gente ver aqui, é nulo, né? Mas de toda forma, vamos tentar executar as funções, tá? Ó, ele retorna nulo novamente, aqui, tá? E vou tentar executar a função, para ver o que acontece. Ó, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, aliás, desculpe, eu errei aqui, livro, tá, vamos ver o que acontece, né? Eu não estou entendendo por que está tão lento, se é algum problema de memória. Vamos lá, deixa eu ir. Então tá. Quando eu retorno, pessoal, a chamada dessa função, ele vai retornar isso que eu estou falando para vocês, que é um query builder, tá? Que é um construtor de consultas. Em cima desse resultado aqui, eu posso tentar fazer novos refinamentos, novas consultas, por exemplo, como eu tinha feito anteriormente, tá? Só que é o seguinte, para esse caso aqui, como o autor, como a gente já viu, ó, ele é nulo, tá? Se eu tentasse, por exemplo, aplicar o get aqui para pegar o resultado desse query builder aqui, que seria
um autor, no caso, ele vai retornar nulo. Aqui, ó, nulo, tá? Porque nulo, na verdade, vazio, né? Por quê? Porque não existe um autor associado a esse primeiro livro. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um livro, tá? Exemplo aqui, Get, eu vou pegar o 0, 1, 2, 3, o terceiro livro da consulta, tá? Ó, o terceiro livro da consulta, que é o 0, 1, 2 e 3, né? Começando de 0, o terceiro livro da consulta é esse quarto aqui. Então, esse quarto aqui, ó, quarto livro, tá? Então, ele tem um autor. Se eu executar aqui, por exemplo, autor, é provável que ele me dê um resultado, ó, e ele me dá um resultado que é o autor desse livro. E nesse caso, ele retorna todo o registro. Ó. Então, por exemplo, se eu tiver de posse de uma variável, tá? Que, por exemplo, livro, que é, inclusive, ó, como está bacana aqui a ilustração. Se eu estou de posse dessa variável livro, através do Laravel, né, da forma como ele constrói esses relacionamentos, eu consigo não só pegar informações do livro, tá? Mas informações que sejam associadas a esse relacionamento que o livro tem com o autor. Por exemplo, aqui, ó. Então, se eu executasse aqui, por exemplo, livro e autor, ele retorna isso aqui. Se eu aplicasse em cima desse resultado o nome, por exemplo, ó, essa chamada me retorna o nome do autor desse livro, por exemplo, tá? Se eu quisesse o e-mail, eu tenho o e-mail, tá? Então, ó, isso se torna muito prático quando a gente vai, né, colocar essas informações que a gente pega do banco de dados lá nas páginas que a gente está construindo, tá? Então, por exemplo, com esse relacionamento construído aqui, tá? Bem simples, mas assim muito importante para o estágio da aplicação aqui, tá? Ele permite que a gente faça algumas coisas mais bacanas no visual da aplicação, de certa forma. Eu vou alterar duas coisas. Ó. Eu vou botar aqui o nome do autor, especificamente, tá? E vou também, na visualização do livro, colocar o nome aqui. Cadê? Deixa eu ver se aparece aqui. Tá bastante lento. Deixa eu abrir outra página aqui. Aqui, na visualização, ao invés de um código, eu vou colocar o nome da pessoa que escreveu esse livro, tá? Então, vou fechar aqui os modelos. Vamos trabalhar com ele nesse momento. Esse arquivo web.php, ele também não é necessário agora. Eu só vou preciso a página inicial dos livros, tá? Vou abrir aqui, home.blake, aqui. E onde tem, por exemplo, book, autor, que é para pegar o código, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aquela função. Como a gente fez no Tinker. E vou pegar o nome do escritor, tá? Então, ó, isso aqui é semelhante ao que foi feito aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Que eu fiz no Tinker, eu vou fazer aqui no template. E vamos ver o que acontece. Quando eu atualizar aqui, né? Espero que funcione. Tá. Então, pessoal, tem um pequeno problema, tá? Que aí já é interessante isso aqui. O seguinte, ó, como eu estou listando todos os livros, tá? E eu tento pegar o nome dos autores dos livros, vai acontecer um caso curioso, tá? Eu vou desfazer isso aqui. É o seguinte, ó. Pode ser que um livro não tenha autor. Se ele não tem autor, quando eu tento pegar, eu vou mostrar no Tinker o resultado. Quando eu tento pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui o livro. Se eu pegasse o primeiro livro. O primeiro livro ele não tem autor. Então, se eu tentasse, por exemplo, fazer esse comando aqui, ele vai dizer aquela mesma mensagem que foi dita lá no navegador. Deixa eu mostrar. Mais claro. Vai acontecer um erro agora.
Essa mesma mensagem que apareceu aqui, tá? Ela está aparecendo no Tinker por essa razão. Eu tenho esse livro, ele não tem um autor e eu tento pegar o nome desse autor, ou seja, eu estou tentando pegar o nome, tá? Uma propriedade de um objeto, que seria o objeto autor, sendo que esse objeto é nulo, e aí isso sempre vai dar um erro, tá? Para corrigir esse problema, eu tenho que voltar aqui na página, tá? E fazer uma codificação um pouco mais elaborada, tá? Dentro desse campo de dados aqui, eu vou colocar um if, tá? E vou fazer o seguinte, ó, se book autor, tá? For igual a null, então eu vou deixar simplesmente logo, tá? Se ele não tiver um autor, eu vou colocar o texto sem autor, tá? E se ele tiver um autor, eu vou colocar o nome da pessoa, que aí provavelmente funciona, tá? Vamos fazer o teste aqui e ver se dá certo. Ok, ó, deu certo. Então, ó, nesse bloquinho aqui, nesse campo aqui da tabela, se a pessoa não tem, se o livro não tem um autor, eu coloco aqui, ó, sem autor, tá? Se a pessoa, se o livro tem um autor, então vai o nome desse escritor aqui, tá? Beleza, então esse é o primeiro ajuste. Na parte de visualização, eu tenho o seguinte, né? Eu vou abrir o show aqui, que é a parte do template show do livro. Então tá, aqui, ó. Nesse item aqui, eu estou mostrando o código, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Para o exemplo anterior. Vou fazer um if, eu vou até copiar que é mais rápido, né? Já que as variáveis elas têm o mesmo nome. Deixa eu... E os atalhos não estão funcionando, mas vai dar certo. Então tá aqui, ó. Pronto. Então, ó, esse primeiro livro ele não tem autor, tá? Deixa eu voltar, né? E vamos ver um outro exemplo do terceiro livro aqui, ó. Ele tem um autor, tá? E aí eu posso ir construindo essas páginas de uma forma que vai se tornando cada vez mais interessante a experiência para o usuário, né? Por exemplo, ó, se eu quisesse aqui nos autores, se eu quisesse, por exemplo, além dessas informações, colocar uma listagem com todos as informações de livros de autores, eu poderia fazer isso, tá? De uma forma bacana. Por exemplo, fazer esse exemplo aqui para concluir, né, essa live. Então vamos lá, isso aqui vai ser rápido. Fazer uma pergunta aqui. Tá? Se estiverem cansados aí, avisem. Então vamos lá. Vou fazer um último exemplo que é na parte de visualização dos livros, que é o template show lá de livros, tá? De livros não, de autores. Então, tá, aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma linha horizontal aqui, ok? E vou fazer o seguinte, vou fazer uma pequena listagem com os livros do autor, tá? Pronto, livros. Puxa, né? Deixa eu salvar. Pronto, livros, tá? E aqui eu vou fazer um for each. Melhor, deixa eu fazer com calma o exemplo, tá? Aqui é o seguinte, eu vou lixar todos os livros que porventura esse autor aqui ele escreveu, tá? Então para isso eu preciso passar para cá os livros, ok? Eu vou mostrar uma coisa aqui que é muito bacana e aí vocês vão
talvez achar interessante, tá? Que é o seguinte, eu vou fazer um teste. Se a forma mais indicada, mas só para mostrar como esse negócio é flexível. Se, e aí eu vou usar uma função de contagem, né? Autor, já que eu tenho a variável autor aqui, né? Que é esse que está sendo mostrado na tela do navegador, eu vou fazer o seguinte: livros, tá? Ah, eu vou, já que essa chamada aqui ela retorna uma coleção, tá, de livros, eu vou fazer uma contagem, tá? E aí, em cima dessa contagem aqui, se ela for maior do que zero, eu vou listar todos a coleção, tá? Pronto. Os livros, ok? Observem que eu não precisei ir lá no controlador passar uma variável para cá que tivesse a lista de livros desse autor. A partir dele mesmo eu já consigo pegar, tá? E aí eu vou colocar aqui os itens que seriam, por exemplo, aliás, livros não, livro, tá? Vamos ver se vai dar certo isso. E aí eu coloco aqui livro, aliás, dentro do pá de chaves, tá? Eu coloco aqui livro e vou colocar o título, né? Então tá, se funcionar, a expectativa é que dê certo, né? Vamos ter aqui a listagem dos livros desse autor aí que está sendo visualizado, tá? Vamos ver se dá certo. Ok. Ó, ele está dizendo que esse elemento aqui não é contável, tá? Que isso aqui não é uma lista. Então, deixa eu ver no artisan como eu pego para, por exemplo, deixa eu pegar o primeiro autor. Pegar aqui o pronto, primeiro autor. Esse autor eu vou simular o que eu estou fazendo com ele no template. Então tá, aqui eu vou pegar livros. Então livros para esse autor Isabel é... pessoal, realmente nunca vai dar certo, porque na verdade eu tenho que executar books aqui, tá? Então eu estou trocando as bolas aqui, tá? Aqui é books, não é livros. É só, basta a gente olhar lá no modelo, tá? Que a função é essa aqui, books, e eu estava executando uma função que não existe. Então, vamos lá. Ok, ó. Observem que está aqui. Tá, não está muito bonito, mas funciona. Os livros estão aqui, tá? E aí, se eu quisesse ir mais adiante, eu adicionaria um link, tá? Não vou colocar aqui, ó, link, não vou colocar nenhuma ação. Tá? Então, tá aí, se eu quisesse abrir o livro, tá? Ah, vou colocar uma rota, tem que ser uma URL para book/show o ID do livro, e aí eu vou colocar livro.id, aliás, set.id, tá? Então, vamos ver se dá certo aqui, ok? Vou atualizar a página, clicar no livro desse autor para ver se eu vou até lá. Pronto, consegui chegar, tá? Então tá aí. Consegui chegar novamente no outro livro. Pegar aqui não tem como eu mostrar um autor que não tem livro, né? Porque ele não existe. Mas enfim, então tá. Nesses exemplos aí, pessoal, a gente consegue, tá? Se vocês observarem, já fazer muita coisa, né? A nível de aplicação. E aí, ó, se a gente observar,
além do básico que a gente fez aqui no arquivo web.php, tá? Nessas operações básicas no banco de dados, como salvar, como recuperar um registro, por exemplo, fazer uma busca, como atualizar um registro, a gente pode, tá? Nesse ponto a gente pode fazer essas operações mais básicas e aí através dos modelos a gente começa a estabelecer algumas coisas que já são, né, já mais avançadas do que essa parte básica, que seria, por exemplo, esses relacionamentos, tá? E de uma forma assim, até mais interessante, a gente começa a usar esses relacionamentos para começar a fazer a aplicação se tornar mais rica, digamos assim, do ponto de vista da experiência do usuário, né? Então, o usuário, nesse exemplo bem simples aqui, ele já consegue fazer umas coisas bem bacanas que já estão além da criação de registros no banco de dados, né? Por exemplo, ó, a gente pode, né, esse exemplo de listar que não só um autor, mas os livros que esse autor tem, e isso aqui já mostra que eles estão, a gente está usando os relacionamentos que tem lá no banco de dados entre esses dois modelos, tá? As duas entidades, digamos assim. E a gente pode começar a fazer aí um bocado de coisa bacana em relação a isso, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque acho que está todo mundo cansado, inclusive eu, tá? Vou parar a gravação, aí eu faço mais alguns comentários. Deixa eu parar, pronto, parei.